algumas coisas que precisam ser mudadas na mentalidade da igreja nos nossos tempos, na mentalidade de cada cristão. Uma delas é que Igreja do Senhor é um prédio onde há uma placa, um CNPJ. Essa ideia ela tem feito com que pessoas pratiquem atos religiosos em dias específicos da semana e fora daquele ambiente onde eles consideram espiritual, vivam as suas vidas da forma como bem entendem. É necessário que venhamos trazer a mentalidade bíblica acerca de igreja. A palavra nos diz que nós somos templos do Espírito Santo, que Ele habita em nós, que não somos de nós mesmos, que ao aceitarmos a palavra do Senhor em nosso coração, o Evangelho, a palavra da verdade que foi pregada a nós, nos tornamos moradas do Espírito Santo, morada de Deus. Então, nós, individualmente, cada um que serve a Cristo, que adora Cristo, que confessa a Cristo, é a igreja do Senhor, e reunidos, congregados, adorando ao Senhor, com salmos, hinos, cânticos espirituais, com palavra, com doutrina, somos igrejas do Senhor. Se um dia a igreja do Senhor espiritual for perseguida no seu país e você não puder mais congregar em um prédio, a gente vai ter que se reunir em casas, em reuniões escondidas, às vezes em poucas pessoas, 2 ou 3, como diz a palavra. Onde estiver 2 ou 3, ali o Senhor se faz presente, sem instrumentos, sem data show, sem microfones, sem caixa de som, sem cadeiras para poder reunir o povo. Mesmo assim, seremos igreja do Senhor, porque o Espírito de Deus habita em nós, e onde o Espírito de Deus está, aí está a igreja do Senhor. A igreja do Senhor somos nós no nosso trabalho, reunidos entre irmãos, conversando sobre a palavra de Deus. A igreja do Senhor somos nós com os nossos vizinhos, tendo uma santa conversação, conversando sobre a palavra de Deus, encorajando, consolando, repreendendo, exortando. Somos igrejas do Senhor em todo o tempo. Sim, Deus instituiu ministérios, pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, mestres, e esses ministérios são para edificação do corpo, edificação da igreja, para nos ajudar a crescer, a amadurecer. Irmãos mais velhos, irmãos que têm seguido Cristo por mais tempo, sendo exercitados na fé, Deus os separa para cuidar de um rebanho, para auxiliar um rebanho, uma congregação. Independente do prédio, independente do lugar, este homem de Deus, ele exercerá esse ministério, essa função, seja a maneira que for. Essa é uma das coisas que precisamos mudar a nossa mentalidade nesses dias na igreja. Sermos igreja fora das 4 paredes, em todo lugar, em todo tempo, se entregando como sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor, prestando culto racional em todo o tempo, não sendo moldado por este mundo, mas renovando o nosso entendimento pela palavra da verdade, sendo sal, sendo luz no meio da escuridão. É isso que o Senhor chama de igreja. Outra coisa que a gente precisa mudar a nossa mentalidade nesse tempo é estar apegado a títulos. Não é necessário que você tenha um título de pastor, de diácono, de evangelista. Não é necessário que você tenha uma posição na igreja instituída para que você se dedique à leitura da Bíblia e à oração.
para que você possa auxiliar alguém no momento de angústia e de aflição, para que você possa orar por alguém diante de uma necessidade. O Espírito de Deus habita em todos nós e nos deu autoridade e poder para expulsar demônios, para curar enfermos, para orar e interceder por todos os homens. Isso não está atrelado a um título. Não há um homem ou uma mulher que, por conta de um ministério dado por Deus, seja mais espiritual ou menos espiritual que o outro. Mas o Senhor, Ele usa a todos. Ele pega o pequeno para confundir o grande. Então que venhamos nos dispor em servir ao Senhor em todo lugar, em todo momento, consolando as pessoas com o consolo que fomos consolados, contando nosso testemunho, experiências que Deus nos deu, milagres que Deus operou em nossas vidas, transmitindo aquilo que temos aprendido por meio dos pastores, por meio de evangelistas, de irmãos que Deus instituiu como a linha de frente da igreja do Senhor. Mas todos nós podemos ser usados por Deus e devemos, como um dever de todo cristão, de todo homem, buscar conhecer a palavra do Senhor e estar pronto para responder a todo quanto nos questionar sobre a razão da nossa fé. Outra coisa que deve ser reforçada é uma vida paralela que acreditamos existir, uma vida cristã e uma vida secular, como se em certo momento estivéssemos fazendo coisas espirituais que agradam a Deus, em outros momentos coisas totalmente, plenamente carnais, a qual Deus não se importa, a qual são coisas comuns, e essas coisas não necessariamente Deus se importa a forma como você as pratica, como você as faz, como se no meu serviço, a forma como eu trabalho não importasse para Deus, como se na minha escola, a forma como eu estudasse não importa para Deus, como se nas minhas amizades, nos momentos que estou reunido com os meus amigos, batendo um papo, conversando, ou jogando bola, ou fazendo qualquer outra coisa, fazendo a unha no salão, o cabelo, Deus não se importasse com as conversas que eu tenho, ou com a maneira como me comporto. A palavra de Deus diz que tudo que venhamos fazer por palavras ou por ações, venhamos fazer para a glória de Deus. A nossa vida, ela é um culto a Deus. Deus se importa com cada palavra que você expressa. Deus importa como você estuda. Deus se importa com a sua conduta ética e moral no seu trabalho, na sua faculdade. Em todos os momentos, Deus se faz presente em nossa vida. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos séculos. E isso não é somente no momento de angústia, de luta, de provação, mas são nos momentos que consideramos comuns no nosso dia. Na verdade, não há vida secular cristã. Tudo o que fazemos por meio do corpo, por meio das nossas ações, palavras, ela cultua a Deus ou envergonha o nome de Deus. O nosso testemunho é muito importante. É por meio dele que pregamos o Evangelho, muitas das vezes sem palavra. Por isso, é necessário que venha mudar esta mentalidade de vida paralela, de vida secular e vida cristã. Toda a nossa vida é de Cristo, toda a nossa vida é cristã. Em todos os momentos estamos engrandecendo o nome do Senhor. Em todos os momentos estamos sendo sal, sendo luz.
todos os momentos estamos testemunhando a nossa fé por meio do nosso viver. Isso quer dizer que Deus se importa com aquilo que gastamos tempo. Deus se importa com aquilo que dedicamos o nosso tempo. A palavra do Senhor diz: medita na palavra de dia e de noite. Tenha o seu prazer na lei de Deus. Medita nela de dia e de noite. Ore sem cessar. Essas instruções mostram que a palavra do Senhor em todo o tempo ela tem que estar guardada no seu coração, porque ela dirige a conduta do cristão. Ela tem que estar guardada no coração para que ele não venha pecar contra Deus, para que nos momentos onde você necessita tomar decisões, tomar atitudes, quem te guie seja os parâmetros, os princípios da palavra de Deus e não as suas emoções, não aquilo que você aprendeu no mundo, ou às vezes foi até transmitido pela sua criação, mas sim pelos princípios do reino, pelos princípios daquele que te deu nova vida e que deseja que você ande em novidade de vida. Todas as coisas se fizeram novas, é o que ele diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deus tem coisas novas para nos ensinar em sua palavra. Deus tem um padrão moral de conduta, ética. Deus tem um relacionamento para desenvolver conosco, para que esse ensino moral se torne não somente algo intelectual gravado em nossa mente, mas que se torne parte do nosso ser, que se torne parte do nosso viver, que seja algo comum a nós, expressar amor, perdão, andar em retidão, fazer o que é justo, falar a verdade. Essas coisas não precisam ser algo pensado, mas elas podem se tornar algo comum das nossas ações conforme nos relacionamos com Deus por meio do Espírito Santo. Mas é necessário que venhamos incuti-las em nosso coração, em nossa mente, para que elas possam se tornar vivas dentro de nós. Paulo diz: prega a palavra em tempo e em fora de tempo. Os dias são maus, precisamos pregar a palavra em tempo e em fora de tempo. Isso quer dizer uma mente sempre conectada, tentando discernir o momento adequado, a oportunidade, aproveitando cada oportunidade para poder glorificar e engrandecer o nome de Deus. A nossa velha natureza, a natureza carnal, já passou muito tempo praticando coisas que desagradam a Deus e por isso criou-se uma memória corporal, mental destas coisas que se tornaram comum para nós durante um tempo da nossa vida. Essas coisas precisam ser agora trocadas, mudadas. Nossa mente deve ser renovada, transformada. Esses velhos hábitos que estavam acostumados devem ser transformados. Não devemos mais ceder às paixões da nossa carne, não devemos mais viver de forma emocionada, agindo por todos os impulsos que nos induzem em cada situação, em cada circunstância, mas podemos transformar as nossas atitudes, guardando a palavra de Deus em nosso coração, orando para que o Espírito Santo venha operar essa mudança que só Ele pode fazer em nossas vidas.